o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 1. E eu quero falar hoje à noite sobre Jonas e a baleia. Mas quero começar a partir de Mateus 16, em vez do Antigo Testamento, onde a história de Jonas é contada. Os fariseus, junto com os saduceus, vieram e desejaram que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Eles queriam ver algo espetacular, algum sinal que provasse a eles quem ele era. Ele respondeu e disse a eles que quando é noite você diz que o tempo estará bom, porque o céu está vermelho. E de manhã vai fazer mau tempo hoje, pois o céu está vermelho. Ó, seus hipócritas, vocês conseguem discernir a face do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Precisamos ouvir isso hoje. Podemos discernir os sinais meteorológicos. Vemos em nossos televisores a previsão do tempo, as mínimas e máximas, e as frentes que estão se movendo. E nós podemos prever o tempo através das imagens de satélite que agora podemos tirar. E há muitos sinais nos céus, pois satélites estão circulando esta Terra constantemente, algo que nunca sonhamos há 25 anos. E agora estamos investigando. Os arredores de Saturno já terminaram de explorar Marte. Indo para o espaço sideral, sinais no céu. Podemos discernir isso, podemos entender isso. Mas Jesus disse que vocês não podem entender os sinais dos tempos, porque os sinais estão em toda parte. Pegue o capítulo 24 de Mateus e leia. Leia ou vamos primeiro o capítulo de Lucas. E você verá lá 21 sinais que Jesus nos deu. E ele indicou quando todos esses sinais estão convergindo ao mesmo tempo. Você sabe que sua redenção está próxima. A paz mundial vai chegar. A justiça social vai chegar. Mas antes disso haverá Armagedon. E o homem estará prestes a se destruir quando Cristo voltar. E vai estabelecer um reino eterno. Quem vai derrotar o diabo? Quem vai parar as guerras? Quem vai alimentar os famintos? Liberdade. Jesus disse que você pode discernir os sinais meteorológicos, mas parece que você não entende o que está acontecendo no mundo. Ele disse que uma geração má e adúltera busca um sinal, e nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E o livro de Jonas está cheio do sobrenatural. Havia um grande peixe, havia uma aboboreira, havia um verme, havia um vento leste. Tudo isso preparado por Deus. E então houve o arrependimento de uma nação inteira, ou de uma cidade inteira com mais de 1 milhão de habitantes. E como alguém disse, isso continua sendo um objeto de fé, não de explicação. Eu acredito, não só porque está na Bíblia, mas porque Jesus confirmou. Se nunca tivesse acontecido, e Jesus dissesse que aconteceu, então isso gera um problema de credibilidade com Jesus. Se você acredita em Jesus, você deve acreditar na história de Jonas. E há uma verdade tremenda neste pequeno livro que eu gostaria de ter tempo para cobrir esta noite. Mas não tenho tempo para todas elas. Ficamos tão preocupados quando chegamos ao livro de Jonas, sobre o que estava acontecendo com o peixe, que esquecemos o que estava acontecendo com Jonas. Você vê que Jonas estava tentando encontrar a vontade de Deus para a sua vida? Agora, a palavra de Deus para Jonas era muito clara. Deus diz: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu até mim. Jonas não gostou daquela ordem de Deus. Ele se rebelou só de pensar em ir a Nínive. Em primeiro lugar, não espero que ele tenha encontrado muito glamour em ser um pregador do julgamento, dizendo que o julgamento vai recair sobre ele. Mas a segunda e mais importante razão foi: ele não queria que Deus se intrometesse com eles. Provavelmente nunca houve um povo mais perverso, mais sem Deus, mais imoral, mais violento do que os assírios que o fizeram. Morava em Nínive. Ele disse: Deus, eles merecem um inferno. Elimine-os, matem todos. Foi assim que Jonas se sentiu. Eles eram tão perversos e horríveis e tinham sido tão terríveis com seu próprio povo. Então, quando Deus ordenou que ele fosse pregar arrependimento em Nínive, diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele diz que simplesmente não consegue fazer isso. Ele diz que vai fugir de Deus, que pode se esconder de Deus. Então ele pegou um navio,
que estava indo para Tarsis. Agora Tarsis era um resort à beira-mar e ele pensou em se deitar ao sol por um tempo. Ao lado do banco, aproveite e deixe Deus enviar outra pessoa para fazer este trabalho sujo de pregar o julgamento em Nínive. Mas você sabe que o caminho da desobediência e do pecado sempre leva para baixo. Repare que diz que ele desceu até Tarsis. E isso leva a culpa, solidão, separação e inferno. E cada passo leva... Toda vez que você foge da presença de Deus, você está em apuros. Toda vez que você perde sua vida devocional, toda vez que você perde seu tempo de oração, toda vez que você perde seu tempo de leitura da palavra. Como cristão, você está em apuros. E toda vez que você ouve o evangelho e não faz nada a respeito, você está em apuros eternos. Porque dentro do seu corpo vive um espírito, e esse espírito vive para sempre, seja no céu ou no inferno. E você está correndo um risco toda vez que ouve o evangelho e não faz nada a respeito. Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus e a raça humana sofre as consequências até hoje. Foi levantado por Deus um homem poderoso, um homem forte, um homem de Deus que havia feito o voto de Nazireu, mas o pecado o desviou. E finalmente ele foi cegado, preso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também tornou-se culpado de pecado. Ele tornou-se culpado de adultério e culpado de assassinato. E ele sofreu por isso pelo resto de sua vida. Deus o perdoou, mas as cicatrizes permaneceram. E muitos de vocês estão tentando fugir de Deus esta noite. Você sabe que precisa de um relacionamento pessoal com Cristo. Muitos de vocês vão à igreja. A maioria de vocês, imagino eu, nesta plateia hoje à noite vai à igreja. A maioria de vocês foi batizado ou confirmado ou qualquer outra coisa na sua igreja. Mas você não tem certeza de que Cristo vive em seu coração. Você não tem certeza de que seus pecados foram perdoados. Você não tem certeza de que se morresse iria para o céu. Se você tiver uma dúvida sobre isso, você deveria resolver isso ainda esta noite. Você está fugindo de Deus. Muitos de nós fugimos viajando, sabe? Vivemos em aviões e, naquele momento, ou seja, quando os controladores nos permitirem voar, e vivemos em hotéis ou motéis. E vemos pessoas viajando em aeroportos. Milhares de pessoas. E eu só me pergunto para onde estão indo. Muitas pessoas estão tão inquietas hoje que só querem viajar de um lugar para outro. Elas não conseguem ficar paradas. Nós conhecemos um casal neste verão, minha esposa e eu. E eles têm casas em diferentes partes do mundo. E disseram: estamos tão inquietos que não aguentamos ficar em um lugar mais de 2 semanas por vez. Então eles embarcam em um jato e vão para outro lugar. Inquieto, fugindo. E muitas pessoas fogem para a luxúria por coisas. Pessoas comprando apenas por comprar. E há muitas pessoas que se tornaram compradores compulsivos. Assim como são bebedores compulsivos. Tem que comprar, não podem ter nenhum dinheiro no bolso. Eles têm que gastar. Não citarei nomes. Mas tenho certeza que alguns maridos aqui estar pensando dessa e forma. Então há pessoas que se entregam à obsessão pelo sexo. E hoje estamos cheios disso. Saturados com isso. E ficando cansados disso. Muitos jovens alemães disseram no verão passado, segundo a imprensa: estamos fartos. Toda essa liberdade de expressão e permissividade. E muitos deles recorreram à violência para encontrar sua fuga. E então fugimos para o misticismo e o ocultismo. Como Saul, que foi a feiticeira de Enda em vez de Deus quando precisava de ajuda. Então há a fuga para o prazer. Ela que vive no prazer está morta enquanto vive. E quantas pessoas esta noite estão fugindo de Deus, mas tentando se divertir? Estou vivendo no prazer, sem saber que você está morto para Deus. Mas a Bíblia diz: se negligenciarmos tão grande salvação. O que é a salvação? A salvação é Jesus Cristo vindo à cruz. A guerra não aumenta a morte. A morte é total em cada geração. Que direção você está tomando? Li sobre um homem que estava caminhando pela parte oeste do estado onde moro, na Carolina do Norte, onde vivemos nas montanhas. A placa apontava em uma direção
para uma estrada suave e nivelada. Era essa a placa que apontava para a estrada que ele queria pegar, mas era uma estrada difícil, para o lugar que ele queria ir, e ele teve um pensamento muito feliz. Ele subiu nos postes de sinalização e mudou as placas. E ele nunca chegou ao seu destino. Muitos de vocês estão tentando mudar os marcos na estrada da vida. Você quer o caminho fácil e agradável. No Antigo Testamento é muito interessante que quando um homem prosperar, mas o Novo Testamento ensina exatamente o contrário. O Novo Testamento ensina que há sofrimento e morte para aqueles que seguem Cristo. Não é fácil ser um seguidor de Cristo. Nesta geração especialmente, é difícil seguir Cristo. Existem dois caminhos na vida, disse Jesus. Pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição. E muitos são os que entram por ela, diz. E estreita é a porta que leva à vida, que leva ao inferno, está cheio. Como disse um velho teólogo na Idade Média, as pessoas estão correndo para o inferno, como se tivessem medo de que ele se enchesse antes de chegarem lá. Jesus disse que largo é o caminho, mas ele disse que há outro caminho que é estreito, acidentado, difícil e duro. E para entrar nesse caminho você terá que negar a si mesmo e estar disposto a carregar uma cruz. Identifique-se com Cristo na escola, na fábrica, na fazenda. E com seus amigos e vizinhos, Todos deixe-os sabem onde de que você está. defende Cristo e a justiça e a honestidade e a bondade e a moralidade. E pela justiça. Isso não é fácil na nossa geração. Há uma estrada fácil que é larga, mas o fim, Jesus disse, é morte, destruição, julgamento e inferno. Não dura muito. A vida logo vai acabar. E quantos de vocês vão desejar ter escolhido aquele caminho estreito? Muitos de vocês estão esta noite na encruzilhada. Vocês têm que tomar uma decisão antes de sair daqui. Não há ninguém ouvindo minha voz. Você pode estar no coral, você pode estar nesta grande audiência. E você vai ter que tomar uma decisão. Você diz, não, eu não vou tomar uma. Sim, você vai. Você vai dizer sim ou não, ou vai dizer talvez. Ou talvez você diga, vou esperar. Mas você vai ter que tomar uma decisão. Ninguém aqui sairá hoje à noite sem ter tomado uma decisão sobre o que vai fazer com Jesus Cristo. Você terá conseguido quando sair daqui. Então Jonas diz, pagou a tarifa. Ele entrou no barco. E a Bíblia diz que quando você segue a estrada larga, viva para si mesmo e para o prazer. O salário do pecado é a morte. O caminho do transgressor é difícil. Há uma dificuldade em ser transgressor que acaba em morte e julgamento. Uma série de tragédias aconteceu com o navio e a tripulação. A tripulação começou a orar aos seus deuses quando a tempestade chegou e disseram, ó, salvem-nos, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E os marinheiros ficaram com muito medo, porque eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas confessou que estava fugindo do Senhor Deus. E esses marinheiros foram melhores do que alguns de nós, cristãos. Eles tentaram salvar Jonas. Eles remaram com força, mas não conseguiram. A tempestade foi muito forte. E então, lançaram Jonas ao mar e Deus preparou um grande peixe. Veja, seu pecado e desobediência não afetam apenas sua vida, mas também a vida de outros. German está fugindo do comando de Deus e da vontade de Deus. Afetou aqueles marinheiros. Eles estavam em perigo de perder suas vidas. Você diz que se eu quiser tomar esses remédios, isso é problema meu. E seus pais, e as pessoas de quem você rouba, e as crianças que ainda não nasceram, que serão afetados. Jonas disse que irá para onde quiser e fará o que quiser. Eu concordo. Ai, ai, ai. Esse era o seu direito desde que estivesse disposto a pagar o preço, e o preço é o julgamento no inferno. Solidão, desânimo e culpa. Há um preço que você pagará. O salário do pecado é a morte. Certifique-se de que seu pecado será descoberto.
Ninguém nessa plateia jamais cometeu um pecado que não será descoberto. Agora Jonas foi dormir no barco. Não é estranho fugir de Deus? A grande tempestade, o julgamento está chegando e ele está dormindo? Como ele pôde dormir? Jonas estava dormindo o sono da desobediência. Conversei com um homem algum tempo atrás. Ele tinha enganado seu vizinho e roubado o dinheiro dele. E ele disse: me sinto completamente em paz com isso, porque é isso que o pai do meu vizinho fez com o meu pai, geração atrás. Agora isso é uma falsa paz. É a paz da desobediência, a paz de estar longe de Deus, mas logo terminará. Então virão a culpa, o remorso, o julgamento e o inferno. E o tempo está passando rápido. Primeiro o pecado é divertido, depois fica entediante, e então te torna insensível. E houve um tempo em que você era muito sensível à palavra de Deus. Isso feriu sua consciência, trouxe lágrimas aos seus olhos, fez você se sentir desconfortável, e agora você se afasta sem sentir nada, você está dormindo, você foi sedado pelo pecado. O pecado de Jonas afetou todo aquele navio. Nenhum de nós vive para si mesmo, diz a Bíblia. Precisamos aprender a dizer com Davi: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Experimente-me e conheça os meus pensamentos, e veja se há algum caminho perverso em mim. Você está pedindo para Deus te examinar esta noite? E você tem certeza que seus pecados estão perdoados? E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Você vê que Deus falou com ele pela primeira vez agora. Ele lhe dá uma segunda chance agora, que nem sempre é possível, quando o ladrão na cruz se voltou para o Senhor. E disse: lembre-se de mim no quando teu você... reino. Esse foi seu primeiro e único momento. Ele aproveitou aquele momento quando disse: Senhor, lembra-te de mim. E Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Esta noite há muitos de vocês assim. Este pode ser seu último momento, sua única chance de aceitar Cristo. Você se lembra quando Deus começou a falar com você quando você era jovem e você adiou? Oh, como eu gostaria de voltar lá. Como eu gostaria de voltar para aquela igrejinha ali. Mas agora você está mais velho, está endurecido. Sua consciência não te incomoda mais. A palavra de Deus não te atrai mais. E há perigo à Deus frente. não dá uma segunda chance muitas vezes. Deus disse: tudo bem, vou te dar uma segunda chance. Levante-se e vá a Nínive, aquela grande cidade, e pregue para ela. Pregue o que eu já te disse. Jonas tinha acabado de se formar na Universidade dos Peixes. Ele foi cuspido pelo peixe, e ele poderia ter escrito um best-seller intitulado Mandíbula. Ou ele poderia ter escrito uma história e intitulado A História Interna. Agora, Nínive estava a 3 dias de viagem, mas Jonas foi tão rápido que chegou lá em um dia e percorreu a cidade. E as pessoas de Nínive acreditaram nele. Isso é o mais emocionante, a cidade inteira se arrependeu. O maior avivamento da história do mundo. 1 milhão e mais residentes arrependeram-se em pano de saco e cinzas de seus terríveis pecados. E sabe o que aconteceu? Deus os perdoou. Não importa qual seja seu pecado, não importa quão profundo no pecado você esteve, Deus está no negócio de perdoar, por causa do que Cristo fez na cruz. Eu não vou para o céu porque sou bom. Eu não vou para o céu porque ajudei milhares de pessoas. Eu vou para o céu como qualquer um, pelo caminho da cruz, onde Cristo morreu por mim. As pessoas de Nínive tinham certeza de que foram perdoadas. Elas estavam certas. O arrependimento deles. Você tem certeza? Você está certo? Essas coisas escrevo a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você pode saber disso. Você não precisa adivinhar. Você não precisa dizer eu acho ou eu espero. Você não precisa ir para casa lutando com suas dúvidas. Você pode resolver tudo isso esta noite. Sim, Deus não poupou nenhum deles. E Deus não poupará você naquele dia que ainda está por vir. Arrependimento significa que você muda de ideia sobre Deus, sobre você mesmo e sobre sua necessidade. Isso significa que você está dizendo a Deus que está disposto a mudar seu modo de viver.
e se afastar do pecado e começar no caminho estreito. Você não será perfeito. Mas Cristo estará lá na pessoa do Espírito Santo para te ajudar a viver a vida de um seguidor de Cristo. Você não pode vivê-la sozinho. Deus é um Deus de amor, misericórdia e graça. E Ele se estendeu a uma cidade inteira, como Deus está fazendo em Calgary, Alberta, hoje à noite, através desta cruzada. Ele está se estendendo a uma cidade. Sua mão de misericórdia. Vou pedir que você se certifique de saber como recebê-lo e perguntar: o que devo fazer? Vou pedir para você fazer algo que vimos 800 pessoas fazerem ontem à tarde. Vou te pedir para se levantar do seu assento. E venha e fique na frente deste palco. E diga: ao vir, eu quero saber, eu quero ter certeza, eu quero ser firme sobre isso. Eu quero Cristo no meu coração, quero que meus pecados sejam perdoados. Quero saber que vou para o céu. Vamos esperar por você. E depois que todos estiverem aqui na frente, eu vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração e te dar alguns materiais para ajudá-lo em sua vida cristã, e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Vai levar apenas cerca de 2 minutos se você vier do topo. Venha e fique aqui por um momento. E este é um sinal externo perante Deus. De um compromisso interno que você está assumindo, que está disposto a ir até o fim com Jesus Cristo. Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, então eu não te reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Há algo em fazer isso publicamente e abertamente que resolve isso no seu coração. E foi isso que Jesus disse. E cada pessoa que Ele chamou no Novo Testamento. Você vai notar que Ele chamou Havia uma Paulo. razão para isso. E vou pedir que você se comprometa abertamente agora. Vou pedir para ninguém sair do estádio. Em uma atitude de oração. À medida que as pessoas chegam, e você acabou de chegar de todas as partes do salvar estado. você, centenas de vocês, apenas se levantem e Jovens, homens, mulheres. Quem quer que você seja, você sabe que precisa de Cristo. Venha e faça esse compromisso com Ele agora. Vamos esperar. Enquanto centenas de pessoas deixam as arquibancadas aqui no estádio em Calgary. Muitos de vocês gostariam de entregar seu coração e vida a Cristo, e em breve Billy Graham terá uma palavra especial só para vocês. Ele também vai encorajá-lo a fazer aquela ligação, aquele número que você vê agora na sua tela. Gostaria de lembrá-lo de anotar, e enquanto as chamadas continuarem, nossos conselheiros estarão lá para ajudá-lo. Que o Senhor te abençoe. E agora aqui está o Sr. Graham. Com mais uma palavra. Vocês que estão assistindo pela televisão em outras partes dos Estados Unidos e em outras partes do mundo, podem ver aqui em Calgary, estádio lindo, centenas de pessoas vindo de todas as direções para fazer este compromisso com Jesus Cristo. Você pode fazer esse mesmo compromisso onde quer que esteja, no seu quarto de hotel, em casa, onde quer que você esteja, e diga sim a Cristo. E há um número de telefone na sua tela. Você pode pegar seu telefone e ligar. E esse conselheiro está esperando agora para falar com você. Assim como conselheiros falarão com as pessoas aqui e darão a elas esta literatura. Eles gostariam de ajudá-lo com seus problemas ou no seu caminho para Cristo. Pegue o telefone agora e ligue para aquele número. Que Deus te ajude a fazer isso, e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo.